Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil! Estamos aqui hoje para falar sobre o fim da escala 6x1. O que isso tem a ver com o nosso trabalhador? O que isso tem a ver com nós, trabalhadores? Vamos explicar tudo sobre esse assunto que está aí nos bastidores da política brasileira sendo discutida. Mas eu quero falar muito seriamente com você, trabalhador, sobre esse assunto. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se puder, deixa o seu comentário ali no final do vídeo para a gente entender o que você está pensando. Então vamos lá. O que quer dizer fim da escala 6x1? Muito bem. A escala 6x1 é uma forma regularizada de os trabalhadores cumprirem uma jornada de trabalho semanal, aonde trabalha-se nos 6 dias e folga um dia por semana. Ou seja, como a semana tem 7 dias, trabalha 6 e folga apenas 1. E como que funciona isso atualmente no Brasil? Os trabalhadores queixam-se de que essa carga é muito carregada, é muito pesada para que o trabalhador suporte toda essa carga horária que ele tem que ficar à disposição da empresa onde trabalha. Nós vamos discutir aqui os pormenores de cada situação, porque esse projeto de lei que está sendo tentado colocar em votação no Congresso Nacional demanda aí da necessidade de 171 assinaturas, de 171 assinaturas dos deputados para que ela possa ser colocada em discussão no Congresso Nacional. Muitos deputados aí se colocando a favor, uma boa parte colocando contra, outros não falam nada, mas o que tem a ver tudo isso com nós trabalhadores, com nós cidadãos? Por que essa exigência agora, depois aí de décadas, de quase um centenário de regulamentação da CLT, da Convenção das Leis do Trabalho? Nós vamos falar sobre isso porque está aí sendo proposto pela deputada do PSOL de São Paulo, né, a Érica Hilton, que, baseado num elemento que trabalhava numa farmácia no Rio de Janeiro, em 2023, e ele publicou um vídeo que fez muito sucesso aí no TikTok e outras mídias sociais, aonde ele reclama de que ele foi chamado para trabalhar após o dia de folga, chegar mais cedo ao trabalho. Foi, na verdade, na ocasião em que esse cidadão tomou aí bastante notoriedade com esse vídeo nas mídias sociais, e baseado nesse vídeo, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tomou aí as dores desse cidadão para que fosse levado a plenário essa discussão. Primeiro, quero falar desse cidadão. Esse cidadão, segundo informações, ele trabalhava numa farmácia no Rio de Janeiro e é filiado ao PSOL. E, aproveitando essa mídia, essa corrente da mídia, ele candidatou-se a vereador no Rio de Janeiro e foi eleito vereador. Antes disso, ele trabalhava na farmácia, onde ele fez a gravação do vídeo e tomou aí grande repercussão aí nas redes sociais, como já falei. Então tá. Mas o que tudo isso tem a ver com nós trabalhadores? O que nos afeta isso? Eu quero falar agora, então, sobre os prós e os contras dessa situação. O que é pró? O que é a favor do trabalhador? Então, vamos lá. E o meu achismo não tem nada a ver com a realidade da situação, porque é apenas expressão, mas o trabalhador,
ele é beneficiado na redução da carga horária para que ele possa conviver melhor com a sua família, ter um tempo maior de descanso e ele também possa resolver outros problemas nesse dia de folga, que seria, vamos dizer assim, vamos considerar que seja a sexta-feira, o sábado e o domingo. Então, com essa vantagem que ele poderia ter, sendo aprovado o projeto, ele pode aí, claro, desfrutar de muito mais tempo com sua família e também ter uma qualidade de vida muito maior. Essa é, na verdade, a verdadeira alegação de que está em pauta no projeto de lei. Essa vantagem, digamos assim, que o trabalhador tem, vai ocasionar um custo para o próprio cidadão. E eu vou explicar para você mais para frente por que isso vai ocasionar um custo. Mas antes eu quero me ater ainda no surgimento desse movimento. Então, esse movimento tem se identificado como o chamado movimento VAT, V-A-T, movimento VAT. A vida do trabalhador além do trabalho. A vida do cidadão além do trabalho. VAT, por isso a sigla VAT. Baseado nessa VAT, que é a vida além do trabalho, alega-se pelo autor do projeto de lei, no caso a deputada Erika Hilton, que baseado no vídeo que viralizou nas redes sociais no ano passado, ela alega e defende a tese de que o trabalhador precisa ter uma melhor qualidade de vida. Eu também defendo isso. E, óbvio, eu concordo plenamente com essa redução da carga horária. Porém, eu tenho que analisar junto com vocês e colocar você para refletir também e também comentar no final se você concorda ou não com isso, sobre o ponto de vista de que qual é a vantagem real para o trabalhador? Vejam bem, qual é a vantagem real? Essa pergunta é muito importante para a discussão desse tema. Por que eu digo qual é a vantagem para o trabalhador? Eu tenho uma melhor qualidade de vida, claro, eu vou trabalhar menos, vou ficar menos vinculado à empresa que eu estou, menos horas semanais e mensais, né? Eu vou estar menos tempo lá na empresa e vou ficar mais tempo em casa. Esse tempo que eu vou ficar em casa, né, vai ter um custo maior para a empresa, obviamente, né? Não tem nem o que discutir isso. Por quê? Se a empresa está me pagando para ficar em casa, o produto que eu fabrico, lá na empresa, o que eu vendo, o que eu comercializo, independentemente do ramo de atividade, isso vai aumentar o custo desse produto. Aí eu pergunto novamente para você, qual é a real vantagem do trabalhador? Se o mesmo produto que eu fabrico, que eu produzo lá na empresa, porque eu trabalho na produção, ou na venda, ou na comercialização, o que eu faço lá, vai ter um custo maior. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu, cidadão, trabalho numa indústria de chinelos. A indústria de chinelos, com a atual carga horária, né, mantida as 44 horas semanais, né, a chamada escala 6x1, ela tem um custo desse chinelo de R$20 e ela coloca no mercado a R$20. Quando eu reduzir a minha carga horária de 44 horas para 36 horas, eu vou produzir menos chinelo durante a semana, durante o mês. Então, o preço do chinelo vai ter que subir de 20 para 25. Então, o mesmo chinelo que eu compro por 20, eu vou passar a comprar por 25. Aí eu te pergunto, novamente, aonde que está a minha real vantagem nisso? Porque eu vou estar pagando muito mais caro por todos os produtos que eu consumi enquanto cidadão. Então, nós temos que analisar sob o ponto de vista real, não do ponto de vista político,
nem do ponto de vista financeiro, mas sim o ponto de vista real. Aonde que eu estou tendo vantagem? Essa é a pergunta. Em que ponto dessa mudança eu, trabalhador, estou tendo vantagem? E isso é muito importante que se reflita, porque qualquer alteração na minha vida vai ter uma consequência. E essa consequência, ela pode ser positiva ou negativa. E é esse o ponto que deve ser discutido. Muitos deputados, muitos empresários, a classe empresarial, na verdade, se colocou toda contra, sob o ponto de analisar que vai diminuir a competitividade. Como que a empresa sai perdendo nisso se ela pode aumentar o preço? Aí eu te digo, a empresa sai perdendo porque na medida que ela aumenta o preço do seu produto, diminui a competitividade. Ou seja, alguém que compra o seu produto vai procurar um produto mais barato. Se a nossa carga tributária aqui no Brasil é muito alta e eleva o custo do produto, nós nos tornamos menos competitivos diante da China, dos Estados Unidos, dos grandes países aí industriais. E nós nos tornamos menos competitivos, vai diminuir também a geração de empregos. Então, é um monte de fatores que deve ser levado em consideração. Não é simplesmente ir lá e alterar a carga horária, porque eu vou trabalhar, ao invés de 5 dias por semana, 6 dias por semana, vou trabalhar 4 dias por semana e a minha vida é um mar de rosas. Não. Não é sob esse ponto de vista que nós devemos parar para pensar. Porque muitas vezes, existem pessoas procurando trabalho e não conseguem encontrar um trabalho adequado ou um trabalho que o satisfaça. E quando encontra, por questões às vezes de horário, ela acaba perdendo esse trabalho, porque a carga horária é um pouco maior. Então ela não dá conta de cumprir aquele horário por ser uma carga horária maior. Porém, a carga horária talvez esteja muito alta durante o dia e não no decorrer da semana. Tem tudo isso. Porque, veja bem, será que não seria melhor diminuir a carga horária da semana para 36 horas e ao invés de trabalhar 4 dias apenas, você trabalhar 6 horas por dia? Talvez, não sei, tem que discutir, analisar os prós e os contras, mas tem um agravante nisso tudo, que o teu custo de locomoção é o mesmo. Então, tem tudo isso. Se você vai 6 dias no trabalho, você vai gastar com transporte durante 6 dias, os 6 dias da semana. Mas se você faz uma carga horária maior por dia e trabalha só 4, o teu deslocamento de ida e vinda para o trabalho são de 4 dias. Tem tudo isso. Então não é tão simples como parece. Então, fala-se no fim da escala 6x1. Fim da escala 6x1 é muito bonito. Dá até para aplaudir. Porém, aonde é que eu estou ganhando nisso? Pare e pense aí, você trabalhador, e você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal. Faz a gentileza, logo abaixo do vídeo tem um botão, inscreva-se ali no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para ajudar o canal. Também deixe a sua resposta lá no final do vídeo, mas assista todo o vídeo para você entender. Deixe lá se você concorda ou não com o fim da escala 6x1. Eu acredito, eu vou antecipar o resultado. A grosso modo, sem análise nenhuma, 98% das pessoas vão dizer que aprova. Porém, se analisar ao pé da letra, isso já cai para 50%. Tudo vai da análise. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso trabalho de discussão, levantar os questionamentos. Então, quando você está aí tomando o seu posicionamento,
Você tem que analisar tudo aquilo que é a seu favor e tudo aquilo que vem contra você. E eu acho que o que pesa mais para o trabalhador é a questão do custo de vida. Mas, Denis, doutor, como que é o custo de vida? Como que se fala em custo de vida? Eu não sei o meu custo de vida. Vou te dar uma dica de como você calcula o seu custo de vida. Some tudo que você gasta no mês, e diminua do valor que você ganha. Quanto sobrar é aquele valor total do que você gasta no mês, é o percentual, né, sobre o teu salário, é o percentual daquilo ali que é o seu custo de vida. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais por mês e você gasta 4 mil para sobreviver, pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, gás, tudo que você gastar dá 4 mil, então o seu custo de vida é em torno de 80% daquilo que você ganha. Só que você não depende só disso. Você vai ter, se você tem carro, você vai gastar com gasolina. Se você trabalha num serviço que é um pouco mais longe, você vai gastar mais com gasolina. E isso não está incluído no seu custo de vida. Porque o custo de vida é aquilo que você gasta para sobreviver. Não é para você ter regalias, não. Agora você quer uma roupa um pouco melhor, você já vai gastar mais um pouco. Você costuma ir no cinema, gasta mais um pouco. Você costuma almoçar no restaurante aos domingos, gasta mais um pouco. E por aí vai. Isso já são regalias. Então é muito complicado essa conta. Essa conta parece simples, mas não é. Tem que analisar todos os pormenores. Mas vamos voltar aqui na questão do fim da escala 6x1. Quando eu quero terminar com algo que já existe há muitos e muitos anos, que sobreviveu quantas décadas isso? Nem vou saber precisar aqui para vocês, mas se não me foge da memória, salvo melhor menor, a CLT foi criado lá no governo, foi instituída a CLT lá no governo Getúlio Vargas em 1942, ou seja, há 80 anos atrás. Para ser mais preciso, 82 anos atrás. 82 anos atrás foi instituída a CLT, que criou a carteira de trabalho. E lá, quando foi criada a CLT, foi para impedir que houvesse a escravidão, que continuasse o trabalho escravo, que não tinha limite de horas para trabalhar. Então, muitos trabalhadores eram obrigados a trabalhar 16 horas por dia. 16 horas por dia. 100 dias de descanso. Sem ter dia de descanso. Então, vejam bem, se nós compararmos o que nós estamos vivendo com o tempo da escravidão, aonde disse no próprio projeto que nós estamos nos livrando da escravidão, que é trabalhar 8 horas por dia no período de 6 dias, sendo somado, não podendo ultrapassar de 44 horas semanais. Então, o que acontece? Nós estamos muito longe, já regulamentado pela CLT, a questão da escravidão. Então não podemos falar nisso de jeito nenhum. Não é isso que está acontecendo. Talvez o momento, as tecnologias exijam sim uma adequação dos horários, uma adequação da situação. E isso pode ser feito tranquilamente numa relação de empregado e empregador e também através dos sindicatos, sendo um acordo sindical que se chama convenção coletiva entre sindicatos e a classe empresarial. Esse acordo coletivo pode haver melhorando as condições de trabalho sem que haja o aumento do custo do produto. Aí talvez, eu não estudei isso, não fiz as contas, não sei, não é eu que estou fazendo, mas é bem possível que um acordo através de uma convenção trabalhista seja muito mais vantagem do que alterar
e colocar fim nessa escala 6x1. Até porque, eu vou dizer para vocês que grande parte, mas grande parte mesmo das empresas, elas adotaram a questão do horário de trabalhar 5 dias por semana e fazer 40 horas. Então, é o 5x1. Então, ao invés de 6x1, é 5x1. Os trabalhadores trabalham de segunda a sexta, cumprindo uma carga horária de 8 horas diária, que dá 40 horas semanais. Só aí já diminuiu 4. Então, o que eu posso dizer para vocês? Precisa se discutir melhor, chegar a um denominador comum, entender como que funciona melhor, ver o que é a vantagem real que o trabalhador vai ter e aí sim tomar uma decisão para ajuste dessa situação. Mas não seja talvez a forma mais prudente de ir e já colocar fim em tudo aquilo que já está regulamentado há 80 anos, né? Então, é muito prematuro, talvez, essa ideia de ir e já alterar de 6x1 para 4x3. Na escala que se propõe, os trabalhadores iriam trabalhar, vejam bem, os trabalhadores iriam trabalhar 4 dias e folgar 3. Mas a carga horária diária não pode passar de 8 horas, com 2 horas extras, com mais 2 horas extras. E a carga horária semanal não pode ultrapassar 36. Agora eu te falo, mesmo que trabalhando 4 dias por semana, mesmo que cumpra a carga horária de 8 horas diárias, não chega a 36 na semana. Mesmo que cumpra a carga horária de 8 horas diárias, na escala 4x3, não chega a 36 horas semanais. Chegaríamos a 32 horas semanais. Aí eu te pergunto, como é que uma empresa vai sobreviver com essa condição? Nós precisamos modernizar isso. Modernizar. Como que faz isso? A princípio, a mudança seria radical demais, mas deixar do jeito que está também não é aconselhável. Por quê? Se existe trabalhador que não está suportando essa pressão, essa carga horária, esse desgaste mental e psicológico de trabalhar 6 dias por semana, porque tem muitos setores que trabalham 6 dias e folga 1, e inclusive muitas vezes não é no domingo, no dia de descanso, para encontro com a família e tal, e confraternização e essas coisas todas. Talvez seja melhor modernizar isso, fazer com que os trabalhadores que trabalham todos os domingos trabalhem 2 domingos no mês sim, 2 domingos não. E as outras 2 folgas podem ser no final de semana. Porém, não pode passar de 40 horas semanais. Ou seja, se trabalhar 5 dias, desses 5 dias, não poderia passar de 8 horas diárias. 5 vezes 8, 40. Isso, inclusive, é feito muito no setor público. O setor público, salvo hospitais e outros órgãos de emergência, que também são do setor público, pertencem ao setor público, são autarquias públicas, mas o setor público, de modo geral, trabalha na escala 5x2. A escala 5x2 é 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, que somam 5 dias. Essa é a maneira, talvez, mais justa que existe. Porém, existem alguns setores do comércio e da indústria e de toda o aglomerado, vamos dizer assim, de produção de riquezas do Brasil, do país, né? Nós estamos falando do Brasil, todo o aglomerado de geração de riquezas necessite que o trabalhador trabalhe aos sábados e ao domingo. Porém, volto a frisar, não é justo, absolutamente não é justo que esse trabalhador tenha que trabalhar todos os sábados e domingos do mês, não tendo a oportunidade
nenhuma de conviver com os seus familiares em pelo menos 1 ou 2 domingos do mês, ou sábados e domingos do mês. Então, a sugestão seria, como já disse, trabalhar 2 domingos e 2 sábados e folgar 2 dias de semana para compensar aquele domingo que trabalhou. Podendo também ainda dar um valor maior para o domingo trabalhado e, ao invés de folgar um dia só no dia de semana, quando trabalha no domingo, folgar 1 dia e meio. Tudo isso somado em horas, fazendo que a carga horária não ultrapasse as 36 horas semanais. Seria modernizar essa situação. Mas eu te digo o seguinte, meus caros e amigos trabalhadores que me acompanham aqui, e também você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, já corre lá para baixo, se inscreve para nos acompanhar aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte, você tem que fazer bem as contas. Não é simplesmente apoiar um projeto que pode doer no seu bolso depois. Porque é muito fácil chegar e jogar a água no fogo. Porém, aquele mesmo fogo que foi apagado, depois pode fazer falta para te aquecer. Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, simplesmente ir lá e reduzir a carga, a escala de trabalho de 6x1 para 4x3, como está propondo o projeto, eu acho arriscado demais. De virar, ao invés de criar uma andorinha, criar um morcego. Por que eu estou usando essa parábola? Porque pode arder muito no seu bolso depois disso. Aí vai ficar pior do que está. Então, o que nós temos que fazer é modernizar. A proposta, a sugestão é modernizar. Nós tivemos a fala, inclusive, do ministro Luiz Marinho, ministro do Ministério do Trabalho, que sugere que isso seja resolvido em convenção trabalhista, em convenção coletiva, entre sindicatos e classe empresarial, entre empregador e empregado. E esses acordos sendo fechados dessa forma, sem a necessidade de alteração na lei. Eu ainda acho necessário a modernização da lei. Eu acho que a lei está um pouco retrógrada, ela está muito atrasada do que nós vivemos hoje no mundo moderno. Esse mundo moderno que nós estamos não exige mais que seja cumprido totalmente as horas de trabalho in loco na empresa. Muitos trabalhos podem ser feitos de casa, principalmente questões administrativas. Mas a questão de produção, isso tem que ser feito na empresa. E também tem que ser melhorado, na minha opinião, a questão de relação de trabalho. Não é simplesmente a empresa chegar e dizer assim, olha, não, você tem que chegar às 7 horas, almoça às 11h30, sai às 11h30 para almoçar, chega às 13 horas, sai às 16 horas, sai às 18 horas, às 17 horas. Eu acho que talvez aí esteja um problema também surgindo. Por quê? Se trabalha na produção e pode ser flexibilizado o horário, isso também pode ajudar. Porque a flexibilidade, ela te gera alternativas. E essas alternativas, às vezes, se encontra uma solução melhor do que a que está se propondo. Mas, enfim, eu queria falar para vocês de fim da escala 6x1, explicar para vocês quais os prós e os contras e fazendo uma reflexão profunda nessa situação e pedir para que você não mergulhe de ponta cabeça nessa ideia, porque ela pode estar sendo feita uma armadilha e aonde o trabalhador às vezes pode não estar tendo vantagem alguma. Enfim, em resumo, nós podemos citar aí a palavra até do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, aonde ele diz que a lei
não há talvez necessidade de mudança na lei, mas sim uma melhor integração entre empregado e empregador, ou sindicatos e classe empresarial. Eu achei que essa ideia até é a mais plausível, porque o sindicato, nós vamos falar aqui um pouquinho do sindicato, o sindicato dos trabalhadores, aí da sua região, aí da sua jurisprudência, da sua jurisdição, desculpa, ele tem o poder de representar os trabalhadores. E essa negociação pode se tornar muito ampla, de forma que os trabalhadores não fiquem totalmente presos ao trabalho, conforme alega a deputada que propôs o projeto, que o trabalhador vive em uma prisão. Essa prisão nós podemos deixar ela com a chave na porta, porque o trabalhador pode ter outras opções que ficam melhor para ele. Porque vejam bem, se o trabalhador tiver mais liberdade, ele pode fazer escolhas melhores. E essas escolhas podem lhe render alguma vantagem, sim. Beleza? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu peço aí desculpa, porque a gente tem vários assuntos para falar e acaba, às vezes, mergulhando no assunto, fica o outro um pouco a desejar, mas à medida que o tempo vai passando aqui, nós vamos trazendo os esclarecimentos para você, trabalhador, e dizer para você, reflita muito bem antes de achar que tudo aquilo que parece muito bonito é a melhor opção. Analise bem, reflita bem sobre esse assunto e deixe nos comentários apenas a palavra sim ou não para a seguinte pergunta: você concorda com o fim da escala 6x1? Deixe um sim ou um não. Beleza? Aí eu quero deixar aí um grande abraço para todos vocês trabalhadores e pedir para que você, ainda que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, faça o que você puder aí para ajudar o canal. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!